Graças a Deus, graças a Deus. Primeiro a Timóteos, capítulo 6 e verso 1. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 1. Olha o que diz para nós as Santas Escrituras. Veja bem. Diz assim. Veja. Todos os que estão sob jugo como servos tenham os seus próprios senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Glória a Deus. Então veja o que temos aqui. Nós temos aqui o nome de Deus e a doutrina. Veja. Então nessa série que nós estamos estudando acerca de o tema o cristão nas empresas, o cristão no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, no seu convívio. Vejamos então aqui. 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 1. Como lemos aqui, todos os que estão sob jugo como servos. Então, quer dizer, estão debaixo de autoridade, sob jugo. Tenham os seus próprios senhores dignos de toda a honra. Isso aqui é hierarquia. Isso aqui demonstra quem tem entendimento hierárquico. Esses ambientes, eles são poderosos para moldar, para a formação de qualquer pessoa. Mas para ser mais específico, a formação de líderes, governantes, porque ninguém vai ter autoridade para liderar se não antes ele não ser liderado. O nosso pastor presidente, e nós temos também essa mensagem que diz: ninguém tem autoridade para ensinar se não antes já não sentou para aprender. Então veja, isso é importante. Glória a Deus. E aqui, como nós estamos tratando no ambiente de trabalho, está nos relatando então acerca dos senhores, ou seja, das autoridades que estão estão acima, ou seja, que nos dão ordens, e aí por diante. Agora veja o capítulo 2, o versículo 2, que ele vai dizer algo interessante também, profundo. Diz assim, ó. E os que têm senhores crentes, veja, não lhes tenham dignos de menor respeito, por serem irmãos.
mas sirvam-lhes ainda melhor, porquanto são fiéis e amados os que se beneficiam de seu bom serviço. Ensina e exorta essas coisas. Olha só, aqui ele trata o seguinte: pode acontecer isso acontece, graças a Deus, muitas vezes, que lá o seu patrão, o seu empregador ou empregadora é um servo ou uma serva de Deus. Veja. E aqui as Escrituras nos exorta o seguinte ponto: não lhes tenham dignos de menor respeito. O que as Escrituras está nos exortando aqui é o seguinte: por se tratar de um cristão, por se tratar de um servo ou de uma serva de Deus que está ali, isso pode, de repente, nos dar o entendimento, dizendo assim, poxa vida, né? É um irmão da fé meu que está exercendo autoridade sobre mim. É uma irmã da fé. E isso pode, as Escrituras aqui estão nos exortando para que nós não caia nesse sentimento, né, de repente considerar, de certa forma, menos, né, como disse aqui, de menor respeito, de repente por ser um irmão em Cristo que está ali. Muito pelo contrário, que as Escrituras diz aqui, ó. Por serem irmãos, veja bem, mas sirvam-lhes ainda melhor. Então, esse é o entendimento que as Escrituras está e a exortação que ela está nos dando. Por ser um irmão da fé que está ali nesta posição de senhor, de senhorio, a Escritura diz: sirva ainda melhor. Sirvam-lhes ainda melhor. Por quê? Porquanto são fiéis e amados os que se beneficiam de seu bom serviço. Olha aqui, que interessante. Que interessante. A Escritura nos exorta para nós ter esse entendimento. Poxa, o meu senhor, o meu empregador ou a minha empregadora é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Então, eu ainda vou servir ainda melhor ainda por ser um irmão em Cristo. Que bênção de Deus por isso. Então veja, é muito válido esta exortação. Sabe por quê? Porque é bem notório essa controvérsia que eu vou testificar aqui agora. Exemplo, você pode encontrar patrões, né, ou empregadores cristãos que você percebe pelas queixas, né, que este servo e essa serva de Deus vai ter. Que reclamações são essas? De repente, de esses servos de Deus ser indagados, né, serem confrontados, né, em ambiente de trabalho pelos seus fiéis, pelos seus liderados, dizendo assim, poxa, mas como o senhor está posicionando desse jeito?
Isso aí não é posição de uma pessoa cristã. Quer dizer, né? Fazendo esta confusão, né, nos papéis, né? Fazendo esse embaraço nos papéis, quer dizer, confundindo, né, ambiente de trabalho, produtividade, né, confundindo, por exemplo, as metas a serem alcançadas, confundindo, por exemplo, as repreensões que aquele empregador vai ali fazer, se for preciso, né? Porque pelo fato de que está no ambiente de trabalho, está em uma estrutura empresarial, ou seja, tem as suas obrigações, tem as suas diretrizes a serem seguidas, tem as suas metas a serem batidas, tem a sua produtividade, tem os seus as suas obrigações, né? Direitos e deveres. Então, isso é bem bastante isso acontece bastante, né? De patrões, servos de Deus receberem essa queixa. Por quê? É falta de observar estas verdades bíblicas que traz essa orientação, traz essa direção para os seus funcionários, ok? Glória a Deus. Nós temos aqui também então veja, né? Essa orientação bonita. Junto com esta palavra, eu quero também, para finalizar, eu quero também ler juntamente primeiro de Pedro, primeiro capítulo na verdade, a primeira carta do apóstolo Pedro, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, para ser exato, no capítulo 2 e verso 18 agora, que nós vamos ler, ok? Que diz assim para nós, veja, diz assim, servos, estai sujeitos a vossos senhores, veja bem, com todo temor, não somente aos bons, olha só, e o quê? E pacíficos, mas também aos de áspera condição. Vamos ver isso aqui com mais tranquilidade? Então vamos lá. Nós estamos tratando, nós estamos lendo agora um outro versículo bíblico, porém está tratando do mesmo assunto, da mesma situação. Só que agora pode acontecer também que o seu patrão, o seu empregador, não seja agora um cristão, mas seja alguém o quê? Não temente a Deus, e ainda mais, a Bíblia diz assim para nós, mas também os de áspera condição. Então, nesse dizer bíblico aqui, áspera condição, eu não sei se você já trabalha, eu já trabalhei com patrões, com empregadores duros, truculentos, como diz aqui a escritura, de áspera condições, né? Então veja, aí o verso 19, porque isto redundará
em motivo de louvor. Se alguém, por causa de sua consciência para com Deus, suportar os agravos, padecendo injustamente. Olha que coisa. Muito bem. Nós tínhamos lido lá então em 1 Timóteo capítulo 6, né, que a exortação bíblica para nós ter esse entendimento, né, honrar, é reconhecimento, é você reconhecer a autoridade, é você reconhecer o ambiente que você está, a condição, tá, as posições, quer dizer, cada um no seu lugar, no seu ambiente. Isso é extremamente importante, né? Glória a Deus. E aí ele diz, como nós estávamos vendo em 1 Timóteo 6, lá ele está dizendo que para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, a razão, né, e a nossa motivação e ainda mais o propósito, né, de nós observarmos as orientações bíblicas e aplicar nas nossas vidas é o quê? É para que o nome de Deus e a doutrina não sejam o quê? Blasfemadas. Então veja, porque nós somos servos de Deus, né? Nós somos amados de Deus. Então o Senhor Deus, ele nos amou primeiro, ele tem confiado em nós, né? Ele tem nos dado vida e vida com abundância, ele tem nos dado o teu Espírito Santo. Então isso é muito importante. E como que o nome de Deus pode ser blasfemado? Ora, se eu não... É o contrário aqui, né? Então, no ambiente do trabalho, eu não observando essas orientações bíblicas e praticando ao contrário, quer dizer, desobedecendo, desonrando, né, os meus senhores, os meus empregadores, né, tratando como indignos, eu vou estar blasfemando. Como assim blasfemando? Porque quando as vidas que ali estão, né, as pessoas que ali estiverem, ou o próprio empregador, né, as pessoas ao redor, as pessoas do convívio, quando elas verem isso, virem isso e ouvirem isso, elas vão blasfemar o nome de Deus. Como assim blasfemar? Porque eles vão dizer, poxa, mas veja, mas essa pessoa ela professa o nome de Deus, ou seja, então aquilo que era para glorificar a Deus, isso agora resulta em murmurações, em algo negativo ao nome de Deus. Isso é muito sério. E também diz, e a doutrina, né? Porque a doutrina, a Bíblia diz, né, que nós somos um livro aberto. Nós somos a nossa vida, a vida cristã é um livro aberto para ser lido, porque nós vivemos na luz, nós vivemos na luz da verdade, ou seja, nós não temos né, nada místico, ou seja, nada ocultismo, não, mas é nas escrituras. Então a nossa vida
é pautada à luz das Escrituras e ela é um livro aberto. Então, quando ele diz que também nós corremos o risco de blasfemar o nome de Deus e blasfemar também a doutrina, aí quando alguém ler a minha vida, ela não condiz com as verdades bíblicas. Né? Aí aquela minha conduta, as minhas atitudes, as minhas ações, elas não condiz com as verdades bíblicas, e sendo assim, a doutrina, a verdade de Cristo, as Escrituras também sofrem reclamações. Isso é muito sério. E como agora nós estamos lendo aqui já 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18, aqui ele abre um pouco mais o cenário, né? Nos colocando agora, porventura, que pode acontecer também, de esse nosso empregador, esse nosso senhor, não ser uma pessoa bom ou pacífico, mas ser o quê? Áspero de condições. Então, as Escrituras estão nos orientando aqui que não é para mim se comprometer em seguir as Escrituras, em cumprir as Escrituras, não só no cenário quando tá tudo ok, a pessoa ali, muitas vezes até um servo de Deus, mas até mesmo se a pessoa for alguém áspero, duro de lidar, né? Como diz a Escritura, você pode imaginar aqui uma pessoa difícil de conviver. Aí ele diz, por quê? Porque isso redundará em motivo de louvor. Olha isso aqui. Se alguém, por causa de sua consciência para com Deus, suportar os agravos, padecendo o quê? Injustiça. Isso aqui é muito forte e muito glorioso, porque nós não queremos aqui confundir, né? Porque, veja, há uma linha muito tênue aqui, né? Entre aquilo que é lícito, né? E aquilo que é para a glória de Deus, aquilo que é para a glorificação de Deus, e aquilo também que deixa de ser glorificação de Deus e já passa a ser algo totalmente prejudicial, totalmente fora de controle. Exemplo, que eu quero dizer aqui. Exemplo. O que as Escrituras estão dizendo aqui, ela está fazendo uma aplicação para cada um de nós, um cenário individual. É uma porção das Escrituras, é uma revelação da palavra, né, que nós poderemos ou podemos vivenciar e aplicar ela na nossa vida de uma tal forma que nós transforme aquilo em louvor. É uma oportunidade, é uma obra de Deus, é uma missão missionária, evangelística e salvífica, aonde eu, você, quem se decidir ali, né, decidir falar, ok, eu sou servo de Deus, sou serva de Deus, eu quero fazer dessa situação um louvor para Deus. Então, veja, precisa ser bem explicado. Isso aqui não pode ser aplicado, por exemplo, né? Isso está acontecendo, por exemplo, com alguém, né, que tipo depende de mim, depende da minha ação, depende dos meus cuidados, e eu permitir que alguém sofra esses agravos, fazendo com que a pessoa pereça. Não é assim. Não é isso que a Escritura está querendo dizer. Isso aqui é uma revelação divina, né, para nós, servos de Deus, que você pode fazer disso com entendimento,
com espiritualidade dessas situações difíceis, dessas situações complicadas, você transformar isso em louvor. Veja bem para você ver aqui, ó. Porque diz isso aqui, ó. Porque isso redundará em motivo de louvor. Motivo de louvor. Se alguém, por causa de sua consciência para com Deus, suportar os agravos padecendo injustiça. Veja, consciência com Deus, você fala, olha, eu sirvo a Deus, o Deus vivo, né? E Deus está aqui comigo agora, e eu estou vendo essa situação. Então você conhece Deus e fala, ó, eu sou, né? Eu sou motivo de glória para Deus, né? O meu corpo, a minha fala, tudo. Né? Cristo em nós é isso. Viver a Cristo é isso. É da cabeça às plantas dos pés, nós pertence a Cristo. E aí, essa é a consciência, entendeu? Suportar os agravos, padecendo injustamente. Veja bem. Olha o que ele diz agora no verso 20. Nós estamos em 1 Pedro, capítulo 2, ok? Aí ele diz, que glória seria esta, pois, se sofreis com paciência depois de pecar, quando sois esbofeteados? Mas, quando padeceis pelo bem e padeceis com paciência, isto é digno de louvor diante de Deus. O que essa escritura está querendo nos dizer aqui? Veja bem. Aqui, as escrituras estão nos trazendo à memória. Veja. Por exemplo, quando um homem ou uma mulher não conhece a Deus e não serve a Deus, ou seja, quando Cristo ainda não... Ou seja, quando aquela pessoa ainda não recebeu a Cristo, porque Cristo já morreu por toda a humanidade, né? Como bem diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, né? Ele é para todos. Mas quando o ser humano ainda não recebeu esse Cristo, né? Ainda não se entregou para esse Cristo, veja, nós sofremos muitos agravos. O pecado traz muitos agravos. Ele traz traição, ele traz mentira, engano, né? Isso é muito sério. Isso não quer dizer que quando nós estamos em Cristo, não quer dizer que nós estamos livres desses males. Mas é totalmente diferente. Como diz a Escritura, outra vez verei a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Então, quando nós estamos sem a orientação divina, fora dos cuidados de Deus, os agravos do mundo e do pecado, e esse pecado é com as nossas próprias atitudes, porque o pecado é isso, né? O salário do pecado é a morte, ou seja, o ser humano, ele sem as orientações divinas, sem os cuidados do Deus da vida, não que o Senhor Deus não tenha poder para cuidá-lo, porém, como diz em João 12, João capítulo 12, é isso? Vamos ver aqui. Que ele diz, João capítulo 12, né? Ele diz que... Vamos ver aqui. Glória a Deus. Perdão, é João capítulo 1, né? Livro de João capítulo 1, que diz assim, ó, verso 12. Mas
todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome. Então veja, é claro que precisa receber e crer, né? Mas traz muitos agravos. Como disse aqui, ó, que glória seria esta, pois, se sofrereis com paciência depois de pecar, quando sois esbofeteados? O que ele está querendo dizer aqui é que quando nós estava sem a orientação de Deus, vivendo no pecado, nós, em todos os lados, nós sofríamos agravos, nós era esbofeteado, né? De todos os lados. E ele diz agora, verso 20: mas quando padeceis pelo bem e padeceis com paciência, isto é digno de louvor diante de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Aleluia! É isso que ele está dizendo. E aí o complemento, no mesmo livro de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 17, diz assim: porque é melhor padecer fazendo o bem do que fazendo o mal, se assim for a vontade de Deus. Veja. Aleluia. Aleluia. E aí ele diz, agora 1 de Pedro, verso 2, de novo, né? Voltemos, né? Verso 2. Aí ele diz, verso 21 agora, verso 21. Porque para isto mesmo fostes chamados. Olha só. Pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então veja, é, então aqui nós temos a oportunidade, na verdade, né? É a oportunidade gloriosa de nós oferecermos louvor ao nosso Deus. Né? Ó, o verso 22, ó, de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22. O qual não cometeu pecado, nem foi achado engano na sua boca. Verso 23. Pois ele, quando foi ultrajado, não respondeu com ultraje. E quando padecia, não usou de ameaças, senão que remeteu a sua causa àquele que julga justamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Olha só. Aleluia. Eu quero ainda retornar aqui também no Timóteo 6, para nós finalizar lá. Aleluia. Hã? Aleluia, aleluia. Olha o que ele diz aqui, né? Timóteo, capítulo 6. Que na continuação, né? Isso aqui. Timóteo. Ele já complementou, né? Que a gente confirmou lá. Então, para nós concluirmos, né, a intenção divina ou o propósito divino é alcançar vidas. É claro que
nós podemos pensar assim, mas poxa vida, eu estou aqui só no meu trabalho, né? Somente para mim ganhar o pão, o meu sustento para minha casa. Não, pastor, a obra de Deus eu faço lá na igreja, eu faço lá no ministério 2 vezes por semana, um outro umas 3 vezes por semana. Você fala, não, aqui eu tô trabalhando somente. Pois é. E isso é um equívoco da nossa parte, né? É um equívoco porque o nosso Deus, ele é poderoso e a obra do Senhor Deus é completa, né? Seria muito falho nós acharmos mesmo que a obra de Deus é tão somente nós participarmos das nossas reuniões eclesiásticas, dos nossos encontros, dos nossos cultos, que é glorioso, que é poderoso. É Cristo que faz essas coisas. É a obra do Espírito Santo que realiza esse trabalho, né? A chamada a congregação dos santos, né? O culto é uma celebração. O culto é uma homenagem à santidade de Deus. O culto, é claro, ele é também um lugar de trabalho, né? Inclusive, é ali no culto, né, que nós somos orientados, discipulados, ensinados, né? E o nosso dia a dia é que complementa essa escola, esse discipulado de Cristo, né? Porque você lembra lá que Cristo disse que o campo é o mundo, né? Então todos os dias nós estamos inseridos no campo de trabalho. Isso é glorioso. Isso é poderoso nós entender como cristãos que em todos os ambientes que nós estiver, em todas as áreas da vida, ou em tudo que formos exercer, em especial que nós estamos tratando aqui, o nosso ambiente de trabalho, nós estamos, de certa forma, direto ou indiretamente, trabalhando, frutificando para o reino. Nós estamos para a glória de Deus, né? Como Jesus disse em João 15, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, através da simbologia do batismo nas águas, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Então, nós fazemos partes somos membros do corpo de Cristo. E sendo assim, nós frutificamos frutos de justiça em todas as áreas. E isso é muito poderoso. Por isso que essas verdades bíblicas, esses mandamentos bíblicos, essas conduta de fé, regra da vida para nós seguirmos, é o que vai corroborar, é o que vai confirmar aquilo que já o Senhor Deus tem para fazer através de nós.
ok? Então, nós precisamos cada vez mais sermos cooperadores de Deus, permitindo que o Espírito Santo frutifique sobre nós. Imagine só a, a graça de Deus, imagine só as maravilhas do Senhor. Nós, como diz a Escritura, né? Aquele que ganha a alma, sábio é. E isso é ganhar almas para Jesus. E nós decidirmos obedecer os mandamentos, que através dos mandamentos cumprindo em nós, o Espírito Santo salva vidas. Então somente eu e você precisamos concordar com as Escrituras. Nós precisamos aceitar os mandamentos, né? E isso é tão poderoso que o fazer e o realizar não é pelos nossos méritos, porém, quando nós cumprimos as Escrituras e Deus faz uma grande salvação de vidas, você veja que o Senhor Deus ele é glorioso, porque quem você acha que vai levar a fama, vamos dizer assim, a fama entre aspas, né? É o seu nome, é a sua vida, porque foi através de você, mesmo que não é pelas suas forças, não é pelos seus méritos, mas também o Senhor Deus compartilha isso com você. Tá? Então veja, isso é muito é extremamente animador e convidativo para todos nós, né? Porque é assim que o Senhor Deus faz. E aí na terra dos viventes, por isso que ele diz, né? Uma promessa lá para o povo de Israel que também recai sobre nós, que não é por cauda, mas por cabeça, né? Por esse motivo. Salmo 1, tudo quanto fizer prosperará, né? Porque é o Senhor Deus que faz, é através do poder de Deus, e tão somente eu e você aceitando, concordando e vivenciando essas partes que é totalmente ao contrário, né? Que à primeira vista, a vista natural, é negativo, né? A um âmbito natural do ser humano, é tudo aquilo que ninguém quer vivenciar. Porém, nós que estamos no Espírito, e diz a Escritura, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, este é filho de Deus. Então nós decidimos, é decisão viver a Cristo. E por isso que diz também que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então a vontade de Deus é fazer grandes obras na terra. Para isso, eu e você precisamos concordar, receber, aceitar, viver estas verdades em nossas vidas. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Que maravilha, então. Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Vamos orar ao Senhor para que esta palavra, estas verdades bíblicas encontre, nos alcance, na verdade. Para que o Espírito Santo, para que nós não resista o Espírito Santo, para que nós não entristeça o Espírito Santo. Isso é verdade, viu? Porque já está tudo consumado, já está tudo realizado. Para que eu e você sejamos cooperadores de Deus. Para que eu e você, como diz as Escrituras, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor,
para que ao seu tempo Ele vos exalte. Essa é a verdade. Para que eu e você desejemos ver e contemplar a glória de Deus. Amém? Pai querido e santo, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos render louvor ao Teu nome, Pai. Nós precisamos lhe prestar a adoração verdadeira, que é o trabalho espiritual, o trabalho onde nós nos disponibilizamos de forma racional, de forma a nos entregar à Tua vontade, de forma que seja uma escolha pessoal, de forma que nós continue com o livre arbítrio da decisão ao contrária, mas por entendimento e pela graça do Teu Santo Espírito e pelo poder da Tua palavra, Senhor, nós decida a viver as Tuas Escrituras. Nós decida dizer sim para o Senhor. Como Maria, quando foi visitada pelo anjo Gabriel. E depois ela pedir uma explicação como aquilo poderia acontecer. E o anjo então explicou e ainda deu testemunho dizendo, olha, Isabel, a tua parenta, para aquela que era estéril, já é o 6º mês. Ela então creu e disse, cumpra em mim a vontade do Senhor. Eis aqui a tua serva. Aleluia. 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 Pai, em nome de Jesus, nos ajuda e nos socorra em tempo oportuno, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. A graça de Deus e o amor de Cristo permaneça sobre a vida de nós todos. Deus abençoe na paz do Senhor Jesus.